Olá, pessoal do primeiro ano. Nós vamos dar continuidade aqui ao exercício exemplo. Essa aqui é a questão 9 e a gente começa com construção de gráficos. Então, eu tenho aqui, ó, construa os gráficos das funções f de a em b, sendo que b está contido nos reais, dados pela lei y igual a x mais 2 nos seguintes casos. Então, aí ele está dizendo, pessoal, que a função é do conjunto A no conjunto B. Sendo que o conjunto B, onde você vai encontrar a imagem, está contido nos reais, ou seja, você pode obter qualquer valor, um valor negativo, um valor positivo, um número com vírgula, uma fração, né? Tudo pertence aos reais. E a sua fórmula é y igual a x mais 2. Então, aqui eu tenho o item A, que ele me dá o domínio, que é o conjunto A, 0, 1, 2, 3. Esse domínio significa que são os valores de x, né? Domínio são os valores de x, né? Que é o primeiro conjunto. O que é que você vai fazer com esses valores de x? Você vai substituir, né? Onde tiver x na sua fórmula. Aqui a fórmula y igual a x mais 2. Então, eu tenho aqui o primeiro elemento é 0. Então, eu substituo onde tem x na fórmula. Fica y igual a 0 mais 2, y igual a 2. Depois, eu tenho y igual a 1 mais 2, né? Substituindo 1, y igual a 3. 2 mais 2, y igual a 4. E, por último, 3 mais 2, y igual a 5. Assim, eu obtenho a minha tabela, né? Do lado esquerdo, eu tenho os elementos de x, do lado direito, eu tenho os elementos de y. Aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão construir o plano, né? Linha na horizontal, linha na vertical. Aí, você coloca do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos, para cima, números positivos, para baixo, números negativos. E vai representar os pontos. O primeiro ponto que eu tenho aí é 0, 2. Então, você vem aqui no plano e observa, ó, 0 no centro e vai o 2 positivo para cima. Coloca o seu ponto. Observe que o ponto fica em cima do eixo, né? Por causa do 0. Depois, eu tenho 1, 3. Então, 1 daqui, 3 daqui, né? 1 do x, 3 do y. Não esqueçam que a gente sempre começa com o eixo x. Depois, eu tenho 2, 4. Então, 2 no x, 4 no y. E depois, eu tenho 3, 5. 3 no x, 5 no y. Então, aqui fica o meu gráfico, certo? Segundo exemplo, eu tenho aqui, né, o B igual a conjunto A, igual ao intervalo de menos 1 e 2, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, é um intervalo fechado. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 até 2. Menos 1 até 2. A fórmula é a mesma. Isso significa que esse intervalo, os valores são menos 1, 0, 1 e 2. Você vai substituir esses valores onde tiver x. Então, eu tenho y igual a menos 1 mais 2, y igual a 1. Depois, eu tenho 0 mais 2, y igual a 2. 1 mais 2, y igual a 3. E 2 mais 2, y igual a 4. Assim, eu formo a minha tabela com os valores de x e de y. Posso representar a imagem aqui no intervalo, ó. Como eu utilizei de menos 1 a 2 para o x, o meu y é de 1 até 4. É, ó, intervalo fechado com um colchete voltado para dentro. E aí, você constrói o plano, né? Mesmo jeito que você fez da outra. Coloca os pontos, como coloquei aqui, ó, menos 1, 1, né? 0, 2, 1, 3 e 2, 4. Né? E aqui eu coloquei essa setinha aqui, ó, essa reta azul, que é para mostrar onde é que fica aí o intervalo, né? De um até o outro, certo? Item C. No item C, o conjunto A pertence ao conjuntos inteiros. Significa o quê? Que são números negativos, positivos e o zero.
Então, aqui eu vou pegar a fórmula e eu vou pegar valores negativos, positivos e o zero para substituir. Não vou pegar muitos, né? Porque o conjunto dos inteiros é infinito. Então, eu vou pegar alguns só para representar. Então, eu vou começar aqui com menos 2, substituo o menos 2 no x, né? Que deu y igual a 0. Depois, eu peguei o menos 1, que deu y igual a 1. Depois, eu peguei o 0, né? Y igual a 2. Aí, coloquei 1, y igual a 3 e 2, y igual a 4, né? Tenho aí a minha tabela. Peguei apenas dois valores negativos, dois valores positivos e o zero. E aí, obtive o meu y, né? Construo aqui o plano cartesiano, da mesma forma dos outros, né? Horizontal, vertical, os valores. E vou colocando. O primeiro valor aqui é menos 2 e 0. Então, eu coloco o ponto aqui em cima do menos 2, ó. Depois, eu tenho menos 1 e 1. Menos 1 até 1. Olha aqui como é que eu tô colocando, certo? 0 e 2. Do 0 no x, 2 no y. O ponto fica em cima do 2 positivo do y. 1 e 3. 1 aqui do x, 3 do y. 2 e 4, 2 do x, 4 do y, né? Aí, eu coloquei aqui o segmento de reta aqui azul para mostrar para vocês, né? Olha aí, ó. Ele tá mostrando, certo? Que é infinito, ele não tem fim, né? Não é um intervalozinho que eu tenho um começo e um fim. Isso aí é infinito, por isso que a reta fica assim, ok? Questão 10. A função definida por y igual a 3x mais b tem domínio igual aos naturais. Naturais, que conjunto é esse? São os números positivos e o zero. E b é uma constante que pode ser determinada pela leitura do gráfico ao lado. Qual o valor de b? Então, tá aqui o gráfico, ó. Vocês vão olhar o gráfico, né, ó, e vão tentar descobrir qual é o valor de b, certo? Para encontrar o valor de b em um gráfico, é só observar o valor de y quando x for 0, certo? Então, quando x for 0, ele vai ter um valor em cima do eixo y, e é esse que vai ser o valor de b, certo? Ou seja, b determina onde a reta corta o eixo y. Então, vem aqui no gráfico, você vai vir no gráfico, olhar o gráfico, vai dizer, cadê o ponto que está em cima do eixo y? Esse aqui, ó. É 0 e 1. 0 do x, 1 do y. Então, esse y aqui é que representa o b, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Se x igual a 0, temos, substituindo na fórmula, ó, y igual a 3 vezes 0 mais b, né? 3 vezes 0 é 0, então o y é o b. Então, eu descobrindo qual é o valor de y que tá no eixo, ó, o meu b, né, vai ser esse valor. Então, no gráfico, observamos que quando x igual a 0, y é igual a 1. Logo, o valor de b é igual a 1. Quando vocês forem fazer essa questão, vocês não precisam fazer esse monte de coisa que eu fiz aqui, não, certo? Aqui é só para eu explicar e demonstrar. Vocês só vão olhar o gráfico que vai aparecer para vocês e vão dizer qual é o valor de B, né? Como é que eu encontro o valor de B? Olhando qual é o ponto que tem 0 no X e vai ficar em cima do eixo Y, ok? Questão 11. O gráfico seguinte representa a função f de domínio real, cuja lei é, aí a fórmula é y igual a x ao quadrado mais b, com a e b constantes. Quais são os valores de a e b? O gráfico é esse daí. Então, aí eu tenho o meu gráfico representado. Esse gráfico me dá uma parábola, olhe bem aí, certo? Essa parábolazinha aí representa uma equação de segundo grau, né? Que é o que eu tenho aqui. Vocês já devem ter visto, né? Parábola. E aí, eu quero saber o valor de A e B. Então, para encontrar B, basta olhar qual ponto toca o eixo Y para x igual a 0, né? Parte do B é igual a outra questão, né?
Você vem aqui, olha, qual é o ponto que tem 0, y? Então, 0 aqui, y, olha aqui, ó, 4. Então, o meu B é 4, né? Só isso, para encontrar o B. Para encontrar o valor de A, você escolhe um ponto qualquer no gráfico e substitui na fórmula. Aqui eu escolhi o ponto 1, 6. Ó, o meu ponto aqui, ó. 1 até o 6. Eu escolhi esse, mas você poderia escolher qualquer um, certo? Então, eu tenho aqui o ponto 1, 6, x é 1, y 6 e o b igual a 4. E substitui na fórmula. A fórmula é y igual a x ao quadrado mais b. Então, meu y é 6, né? Igual a vezes 1 elevado a 2, mais o b, que é 4. 6 é igual a 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a, mais 4. 6 menos 4, porque eu passo o 4 para o outro lado, ele muda o sinal, e a é 2. Então, nesse caso aí, você tem o valor de a igual a 2 e b igual a 4, ok? 12, questão 12. O gráfico seguinte representa a função de domínio está contido nos reais em reais, sendo que o domínio é o intervalo fechado de A até B, certo? Tá aqui o gráfico, ó. Sabendo que f de x igual a menos 5x mais 3. Aí é a formulazinha que você vai utilizar. Pessoal, preste atenção que ele diz aqui que o domínio é de A até B, um intervalo fechado. Tá vendo aqui o A, ó, e o B. Esse A e esse B aqui não é igual às questões anteriores. Esse A aqui representa um valor de x e esse B representa outro valor de x. Então, aqui é um ponto, ó. A é x, que está ligado ao 13, que é y. E aqui, B é outro x que está ligado ao menos 12, que é y. Né? Se você observar no gráfico, esse A aqui é negativo, porque está do lado esquerdo. E esse B aqui tem que ser positivo, porque está do lado direito. Né? Então, são os valores de x que você vai encontrar. E como é que eu faço isso? Encontre os valores de A e B. Nesse caso, para encontrarmos A, pegamos o ponto A13, que é o que eu falei para vocês, e substituímos na fórmula. Então, eu tenho aí, ó, f de x igual a menos 5x mais 3. Como o A é um valor de x e o 13 é o y, eu vou substituir aqui. F de x é o meu y. Então, eu vou colocar 13 no lugar. E o x vai ser o meu A, né? Então, eu substituo aqui menos 5A mais 3. Aí, passo o 3 para o outro lado, fica negativo, né? 10 igual a menos 5A. A é igual a 10 dividido por menos 5. E o meu A vai ser menos 2, ok? Aqui no caso, ó, nós temos aqui o B, né? Fazemos o mesmo com o ponto B menos 12, né? Para encontrar B. Então, f de x igual a menos 5x mais 3, substituo os valores, ó, menos 12 no y, que é f de x, b no lugar do x, aí coloco o 3 para o outro lado, fica negativo, menos 15 igual a menos 5b, o menos 15 dividido por menos 5 dá 3, ok? Então, assim eu encontro o valor de A e de B. Aí, eu tenho o mesmo gráfico porque eu tenho um item B que pede a abscissa do ponto P. Ele quer saber que ponto P é esse aqui, ó. Eu sei que aqui é x, valor de x com 0, que ele tá em cima da abscissa. Ele quer saber que valor é esse. Para encontrarmos o valor de P, basta substituir o valor de y igual a 0, porque como está em cima do eixo x, o meu y é 0. Pois o ponto está sobre o eixo das abscissas. Esse ponto é chamado de raiz ou zero da função. Então, aí eu tenho P, que é o valor de x, e 0, que é o valor de y. A função é a mesma, você vai substituir. Onde tem f de x, eu vou colocar 0.
0 igual a menos 5p, eu troquei o x aí por p, né, já que no gráfico está como p. Aí, passei o menos 3 para o outro lado, 0 menos 3, né? E eu tenho menos 3 igual a menos 5p. P é igual a menos 3 sobre menos 5. E P é igual a 3 sobre 5, né? Menos por menos dá mais. 3 sobre 5 pode deixar em forma de fração. Então, aí eu obtive o valor de A, de B e o valor de P, né? Que está em cima da abscissa. Ok, pessoal? Então, bons estudos. Coloquei essa frasezinha aí, né? E que nunca nos falte a esperança de dias melhores e que vocês possam aproveitar essa hora para estudar um pouquinho, já que a gente está com essa dificuldade de ter nossas aulas presenciais, certo? Aproveitem, deem um jeitinho. Eu sei que tá difícil pra gente também como professor, mas espero que eu possa ajudar de alguma forma, ok? Então, até a próxima. Tchau!